Irmãos, abram suas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, e vamos juntos ler os versículos 6 e 7, por favor. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Vamos juntos, então. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Leiamos. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Queridos irmãos, textos como esse são motores de missionários. Devem ser motores nossos também. O contexto imediato era de Paulo escrevendo a um Timóteo enfraquecido pelas oposições, entristecido pela rivalidade que existia dentro da própria igreja que ele pastoreava. Então Paulo dizia: não desanime, continue, apesar de, siga Cristo, faça isso com ânimo, com coragem, no poder, no amor e na moderação que o Espírito lhe dá. Esta palavra cabe muito bem para nós quando pensamos na situação de conflito interno da igreja, mas também de oposição externa. Eu gostaria de localizar vocês com esse primeiro slide, que tem a sua informação obtida a partir desse documento aí, na página que está aí projetada agora. Vocês devem ter recebido no grupo da igreja uma série de slides em formato PDF. Está tudo lá com você. Qual é o contexto da história? Século XVI. Aí vou falar Lutero, 1517? Não. Vou falar da Inglaterra, do reino que hoje é unido e que então era terrivelmente desunido. E que havia então nas suas facções reis particulares. O rei da Inglaterra, o rei da Escócia, a união da Inglaterra com a Irlanda. Pensando no século XVI, havia linhagens reais. E a linhagem real tinha na Escócia, assim como na Inglaterra, um apego grande pelo catolicismo. E o catolicismo, você sabe, com muitos desvios, tomando para si muitos aspectos da cultura e exercendo sobre o povo uma influência política muito importante. E o predomínio na história católico-romana era de poder, e não somente poder religioso, poder político, misturava-se tudo. O poder político se manifestava lá ao final da Idade Média, início da Idade Moderna, na época em que nós estamos tratando do Renascimento, época da Reforma. Esse poder se manifestava muito fortemente pela determinação ou por forte influência da igreja para a instituição dos monarcas, dos reis. Então, o que havia de poder católico era representado por um rei local. Isso valia fortemente, por exemplo, para a França. Isso valeu fortemente também como exemplo, mas exemplos importantes da história, para a Espanha e Portugal, que em dado momento da história eram um país só. Países católicos, cujos reis tomavam seu lugar no trono sob a bênção da igreja. Quem colocava a coroa na cabeça do rei? O Papa. E quando ele não podia fazê-lo, uma autoridade muito elevada e destacada pelo Papa para isso, como sua representante. Isto é, o poder do rei sob a autoridade da igreja. Você precisa se localizar quanto a isso para que nós voltemos para as Ilhas Britânicas. A Escócia tinha rei numa linhagem de James, de Tiagos. Essa linhagem do século XV, XVI, era James em sequência.
católicos. E lá na Inglaterra havia os Henriques. Os Henriques, cujo sobrenome você deve saber por causa de uma série de televisão, uma série de streaming, que eram os Tudor. E que de fato queriam Tudor e mais um pouco. Os Tudor teve no Henrique VIII o seu segundo rei na linhagem. E o Henrique VIII casou-se com uma senhora, não vou me deter agora aos nomes, porque foram 4, ao menos, as esposas que ele teve. E com a primeira esposa, um casamento político, organizado em favor da união militar e política entre nações, como é típico acontecer entre os nobres e muito mais naquela época. O casamento dele não gerou filhos ou descendentes que pudessem chegar à idade adulta e assumir a coroa. Teve muitos filhos com a primeira esposa, mas morreram ao nascer, morreram com 2, 3 meses de idade, morreram precocemente. E uma filha que vingou, a Maria, não seguia a tradição que eles tinham. A tradição que o Henrique queria manter era de reinado inglês masculino. Na história da Inglaterra, todos, com uma ou 2 exceções brevíssimas e mal sucedidas, infelizmente, segundo o critério histórico, foram mulheres. Henrique queria um descendente homem. Então ele vai ao Papa e pede divórcio aqui da minha esposa, porque ela não me dá filhos homens. A igreja reluta, e o fim dessa questão é que não aprova. Então, ao redor do ano 1530, Henrique, o VIII, diz, olha, se vocês não aprovam, eu vou continuar com as linhas de pensamento católicas, mas eu não vou mais ser membro da Igreja Católica. Eu vou criar uma Igreja Católica inglesa. E então, ele passa a ser o rei e o chefe da igreja, que hoje nós conhecemos como Igreja Anglicana. E como ele era o chefe da igreja, ele pôde dizer que na igreja dele o divórcio era permitido. E casou-se então, divorciou-se de uma, disse que os filhos que teve com esta, Maria, Elizabeth, Isabel, para nós em geral, eram filhos adulterinos, não eram herdeiros legítimos de qualquer coisa no trono, e procurou então ter filhos com outras mulheres. Com uma delas, teve um filho chamado Eduardo. E o Edward tornou-se o 6º. E como o Henrique morreu muito cedo para o filho, né? Quando ele tinha 7 anos, se não me falha agora a memória, morreu o Henrique VIII. Adivinha quem assumiu o trono? 9 anos. Com 9 anos, assumiu o trono. Mas era filho de um pai que, politicamente, era reformado, porque não era mais ligado à Igreja Católica. Era uma nova igreja, a Igreja Anglicana. Embora mantivesse a estrutura do culto católico, já não era mais ligado, então tinha alguma relação com o movimento reformado. Edward, então, guarde aí esse nome, foi importante para o desenvolvimento da igreja presbiteriana. Já chegaremos lá. Do outro lado, na Escócia, eram os James. E os James não tinham problema com o reinado feminino. Ao redor da década de 40, quem reinava na Escócia era uma Maria. E a Maria, ali chamada também de primeira, esta Maria era católica, era anti-protestantes. Portanto, nós, com essa linhagem rapidíssima que eu dei da Escócia e um pouco mais prolongada da Inglaterra, com essa linhagem nós chegamos num momento histórico, no início da década de 40, entre 40 e 50 do século XVI,
com um rei na Inglaterra, menino de tendência protestante, e na Inglaterra uma rainha já adulta de adesão católico-romana. Agora que nós temos essa noçãozinha, da qual nós chegaremos de novo já já, vamos mencionar alguns outros personagens. Um dos personagens que nós temos a mencionar é outro Patrick, outro patrício, o Hamilton. Com a reforma sendo instituída, e Lutero, lá em 1517, fixando, aliás, as suas 95 teses à porta da Catedral de Wittenberg, o patrício, gente nascida em berço de ouro, muito jovem, foi estudar na melhor universidade da Inglaterra, da Escócia, perdão. Muito jovem. E como tinha muito recurso, também foi estudar no continente europeu. E acabou passando por Wittenberg. E houve contato dele com documentos que eram de procedência luterana. Antes até mesmo de ter esse contato, por causa do seu estudo aprofundado, por causa dos seus meios, e era um jovem, um luminar para a sua época, muito inteligente e com bom aprendizado, ele também teve contato com outras obras. Por exemplo, a Bíblia recém-traduzida para o inglês do William Tyndale. Ele tinha contato com essas coisas. E com a Bíblia na mão e as observações feitas por Lutero, o patrício, ou Patrick Hamilton, inclinou-se muito para o pensamento reformado. E estando no continente, foi para a Escócia e, tendo chegado lá, começou a pregar. Começou a ensinar teologia reformada na perspectiva luterana. Qual foi o resultado disso? Por que foi lido 2 Timóteo 1, versos 6 e 7, 7 em especial? Porque, irmãos, nunca foi fácil. O catolicismo arraigado trouxe como resposta à pregação de Patrício, de Patrick, um desafio público. Vamos debater. Ele achou uma boa ideia. Vamos lá então. Assumiram suas posições e quando ele defendeu a sua ideia, foi preso. Está pregando contra o reino, contra a religião do reino. Foi julgado sumariamente. E julgado sumariamente, queimado vivo. Na tela, os livros escritos por Lutero e a tradução do Novo Testamento de Tyndale entraram na Escócia e causaram grande interesse nos estudantes. Um aluno de St. Andrews University, o Patrick Hamilton, escreveu um livro que foi considerado herético. Patrick fugiu para a Alemanha, esteve com Lutero e retornou para a Escócia, começando a pregar. Em 1528, o arcebispo de St. Andrews convidou Patrick para um debate. O Patrick foi preso, julgado e condenado à fogueira em apenas 12 horas. Morreu queimado por heresia aos 24 anos de idade, testemunhando da salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Essa é uma figura que eu espero que passe da época. Eu espero que você esteja conseguindo ver. E eles, amarrados assim, foram incendiados para queimar o nosso irmão pendurado. Patrick Hamilton, o primeiro mártir na evangelização reformada nas Ilhas Britânicas. Mas não foi o último. Com a pregação de Hamilton e outros documentos passeando pela Escócia, um outro pregador, ele tem um nome interessante, que é Wishart. Se a gente fosse traduzir, eu tentei fazer isso, o desejo artístico. Wishart. Wishart começou a pregar o evangelho também. E no caminho das pregações, não apenas de Wishart, mas de outros, um homem de origem muito humilde,
mas que conseguiu chegar também ao estudo universitário, o Knox, John Knox, um homem resoluto, decidido, pronto para o combate, trabalhou ao lado de Wishart como seu segurança. Wishart ia pregar a palavra e John Knox, enquanto ouvia a pregação, tinha sua espada bem presa na cintura. Era a segurança de Wishart. Ele e outros. Wishart foi também à traição morto por um arcebispo da região. Passaram-se algumas semanas e algumas pessoas, lembrem-se, política e religião estavam muito próximas naquele momento, e algumas pessoas se levantaram contra aquele arcebispo e o mataram. Depois, literalmente, se encastelaram. E, junto com esses que se encastelaram para se protegerem da retaliação pela morte de um arcebispo, logo católico, estava John Knox, crente no Senhor Jesus. E entre outros estava John Knox, que havia mais. E esses crentes resistiram. Contudo, acabaram sendo presos. E John Knox ganhou de presente por conta disso, dada a ligação escocesa com a França, ganhou de presente 18 meses de férias num navio turístico, em que ele ficou acorrentado aos remos e ali remava e remava. Ele e outros presos políticos. Preso aos remos, 18 meses depois, foi liberto da sua prisão. E a sua libertação se deu nos dias em que Edward, aquele de 9 anos, Edward era rei. Então ele liberta os presos políticos da Escócia em relação à França e traz John Knox para ser um dos capelães do seu reinado. Este momento, irmãos, é muito importante para que você compreenda onde está a história da Inglaterra nesse período e a aproximação que foi feita do cristianismo reformado da Inglaterra e logo mais irá para a Escócia. O que nós temos a partir de então é que Edward não tinha saúde muito boa. E com 16 anos, cerca de 4 a 5 anos depois de ter trazido John Knox para ser capelão, Edward falece. O rei dos 9 aos 16 anos. Ele morre e a política ali acaba sendo dominada não por quem ele gostaria que entrasse. Edward pediu que a sua irmã Elizabeth assumisse o trono. Mas Maria, lembra-se da filha da primeira união de Henrique VIII, que ele tratou como uma filha deserdada? Maria assume o trono. E Maria Tudor era católica. Católica e cheia de uma tristeza e de um ódio contra os protestantes, porque ela foi rejeitada por seu pai quando ele assumiu e fez uma igreja anticatólica para desprezar a sua mãe e os seus filhos. Maria Tudor se levanta, tem a sua administração política, é claro, mas tem uma forte vertente anti-reformada. É por causa disso que existe um nome dado a ela popularmente de Maria a Sanguinária. E que alguns até hoje, espero que não entre os irmãos, celebram quando tomam seus drinks. O drink Bloody Mary, que é um drink avermelhado. Irmãos, a retaliação foi forte, Knox foge. E foge para Genebra. E passa um tempo com Calvino. E discute com Calvino algumas coisas e retorna para a Escócia. Na Escócia,
defende o protestantismo diante de outra Maria, escocesa, que era católica. E nessa defesa ele é firme para dizer: o poder que você tem no Estado, Maria da Escócia, não pode tocar a igreja. A igreja do Senhor Jesus é regida pelo próprio Deus, segundo as Escrituras. Não passe dos seus limites. Ele chegou a dizer isso frontalmente a ela. A perseguição também aconteceu. E nos anos de 59 e 60, 1559, 1560, acontece uma revolução na Escócia. E a partir de então, há o poder protestante e a igreja reformada da Escócia. Como se formou? Qual era a característica da igreja reformada da Escócia? Pensem comigo. Nós já estudamos isso muito aqui. As Escrituras nos mostram a liderança masculina típica, a liderança conciliar típica, desde o Êxodo e por todo o Novo Testamento também. Típica, conciliar. Os anciãos no Antigo Testamento, os representantes das tribos, os ministros. No Novo Testamento, os presbíteros eleitos nas igrejas fundadas. Liderança masculina. Junte isso das Escrituras com o que vinha sendo enfrentado por John Knox na sua história. John Knox teve oposição firme de uma rainha católica na Inglaterra. Teve oposição, não tão sangrenta, mas também presente, de uma rainha católica na Escócia. Poder unitário e feminino. John Knox vinha estudando as Escrituras, sabia como era o governo e identificava na sua história a clara oposição ao ensino das Escrituras. Como é o governo da igreja que surge na Escócia? Presbiteriano, conciliar, masculino. Cheguei até aqui, vamos passar algumas leituras ali. Na década de 1530, John Knox creu no Evangelho durante a pregação de um frade convertido, o Thomas Guilliam. Knox tornou-se o guarda-costas armado de George Wishart, um jovem pregador reformado. Mesmo assim, Wishart foi preso, julgado e condenado à fogueira em 1546. Poucos meses depois disso, durante um serviço numa igreja em St. Andrews, o deão afirmou que o catolicismo era a noiva de Cristo. John Knox levantou-se e disse que o catolicismo era, na verdade, uma prostituta, a sinagoga de Satanás. Assim começava o seu ministério público. Esse é o nosso irmão John Knox. Knox foi preso, enviado para a França e feito escravo nas galés. Tormento e aflição, com cerca de 33 anos de idade. Depois de 18 meses preso aos remos, Knox foi solto numa troca de prisioneiros promovida por ordem do rei Eduardo VI, na Inglaterra, fevereiro de 1549. Estão recordando do que eu mencionei há pouco, quando fazia minha narrativa? 7. Knox tornou-se então capelão de Eduardo VI em 1551. Em 1553, com a morte de Eduardo VI, eu coloquei-lhe direto o apelido, Bloody Mary assumiu o trono e os protestantes fugiram para o continente. Aí nós temos então as figurinhas à esquerda sua, de um homem acorrentado, vocês percebem ali um homem acorrentado, à frente dele um soldado de um navio mercante, e que estava certamente tomando conta dos prisioneiros que ia puxar os remos. À direita da sua tela você tem um quadro identificando o Wishart. E aqui nós temos a Maria Tudor. Em 1554, Knox conheceu e estudou com Calvino. Lembre-se, ele está em fuga, está em Genebra. Seguiu para Frankfurt, onde tornou-se pastor de um grupo de escoceses exilados até março de 1555.
sendo expulso por causa de suas posições doutrinárias registradas em seu Book of Common Order. John Knox era um pregador excepcional. É assim que a história o registra. E era também um autor prolífico. E ele, querendo firmar as posições que tinha quanto ao que havia aprendido nas suas leituras e no tempo que passou com Calvino, embora com algumas discórdias que já trataremos, ele registrava isso. Esses são documentos fundantes da Igreja Presbiteriana na Escócia. Esse Book of Common Order, um deles. 3. Retornou para Genebra e serviu como pastor auxiliar em uma congregação escocesa. Em agosto de 55, retornou para a Escócia. Em 1560, veja, eu saltei aí a Revolução de 59 e 60. Em 1560, novamente em Genebra, Knox editou a Bíblia de Genebra. A primeira edição dessa que você tem hoje aí. Nesse mesmo ano, o Book of Common Order tornou-se o padrão para o culto da Igreja da Escócia e do governo presbiteriano. Percebam, então, a importância de John Knox no seu estudo, na história que ele vivenciou em Escócia e Inglaterra e no que ele aprendeu juntamente a Calvino. Percebam, por favor, também que em 1560 a Revolução havia acontecido na Escócia. E mesmo ela tendo acontecido, John Knox não permaneceu na Escócia. Ele foi estudar mais. Ele foi se juntar mais a Calvino, aprender mais com Calvino. Ele retorna a Genebra. E aí nós temos uma figurinha também, e essa eu não posso dizer que seja da época, talvez até seja. Esse personagem aí à direita da tela tem esse rosto típico, característico, que nós cristãos presbiterianos reconhecemos como sendo o retrato de Calvino. Graças a Deus por Calvino. E ao redor da mesa, outros irmãos, observem que é Calvino quem fala e os demais estão atentos ao que ele ensina. Graças a Deus por Calvino. Bem, John Knox discordava de Calvino em alguns aspectos. Calvino era favorável à resistência ao governo, mas uma resistência pacífica, sempre respeitosa, jamais armada. Essa é a posição do Calvino. Você pode e deve falar às pessoas a respeito da oposição que elas exercem contra o reino de Deus, seja isto com entendimento ou sem entendimento, sabendo que são contra a fé ou não sabendo que são contra a fé. Você tem o dever da advertência. E essa advertência não é oculta, ela deve ser pública, deve ser dita ao monarca ou à pessoa, à autoridade que está desviada. Essa é a posição de Calvino. Eu leio lá. John Knox questionava Calvino a respeito da permissão para resistir a um monarca idólatra. Calvino dizia que os cristãos deveriam recusar-se individualmente a obedecer ordens contrárias à lei de Deus, contudo, sem revolta. A ideia de Calvino, então, era mais pacífica. Vejam a coerência de Calvino nesse aspecto. Calvino, sendo perseguido na França, fugiu para Genebra. Se você conhece um pouquinho da história de Calvino, deve se recordar disso. Ele creu ainda na mocidade e começa já a buscar testemunhar. Mas as pessoas católicas da França, muito poderosas contra a reforma, se opunham e Calvino e outros fugiram. Muitos foram mortos nessa parte inicial do século XVI por causa da reforma. Não tantos quantos na segunda metade do século XVI na França, na noite, aliás, de São Bartolomeu. Mas não faz parte da nossa história de hoje. Calvino foge para Genebra. Genebra já tinha um núcleo de pregação reformada, ainda engatinhando. Ele chega ali e começa a pregar, a estudar e a anunciar as suas posições, muito mais fundadas nas Escrituras do que aquelas ainda muito influenciadas pelo catolicismo. Em Genebra, Calvino é resistido. Calvino é expulso de Genebra. O que Calvino faz quando é expulso? Desembainha a espada e sai cortando cabeças? Não.
ele vai embora. Anos depois, ele é convidado a retornar. Retorna e institui as suas ideias, que em base eram as seguintes: ensino das Escrituras e fundação de escola. E a escola mais importante que foi fundada em Genebra é uma universidade, desde então, e ainda existente nos nossos dias. A Universidade de Genebra. Essa posição de Calvino, John Knox, por sua vez, acreditava que a espada tinha lugar na resistência. Eu vou ler primeiro. John Knox, por sua vez, cria que os cristãos tinham a obrigação de revoltar-se contra um monarca tirano. A principal obrigação de um mandatário era a de preservar puras a adoração e a fé. Não revoltar-se contra o regente idólatra é, opinião de John Knox, clara rebelião contra Deus. O John Knox se opunha a Calvino porque dizia o seguinte: Calvino, ok, nós temos que resistir à mentira, mas a nossa resistência não pode ser assim tão pacífica. Ao resistirmos à mentira, à idolatria, à postura que mata cristãos, nós não podemos somente dizer, ok, sou contra. Nós temos que trabalhar pela preservação do povo de Deus e, sendo necessário, então, com armas contra aqueles que nos agridem. A resistência não pode ser apenas na palavra, ela precisa ser fisicamente aplicada. Essa é a posição de John Knox. Bem, você me conhece, certamente sabe qual é a posição que eu apoio. O que importa não é o que eu apoio, é a igreja onde você congrega. Ela começou desta maneira, ela começou com esta posição assim firmada. John Knox era então participante, embora não se tenha como afirmar que ele estava entre o grupo que levou à morte o arcebispo, cujo nome agora não me recordo, me perdoem, mas aquele arcebispo foi morto, Beaton. O arcebispo Beaton foi morto após levar à fogueira George Wishart. Manifestaram-se homens cristãos e aquele homem foi morto. Nós temos que saber onde nós estamos. A história da igreja presbiteriana a igreja presbiteriana nasceu num ambiente de antagonismo severo, em que pessoas de fato eram mortas por conta disso. Eu dei 2 exemplos aqui, do Patrick Hamilton e do George Wishart. Ambos foram mortos na fogueira por causa do nome de Cristo na pregação reformada. John Knox não entendia possível fazer uma defesa simplesmente de postura. Era preciso mais. Ele levanta 2 aspectos ali. A letra A é a que está em Romanos capítulo 13. Qual é a razão de ser do governante? O governante existe para fazer justiça. Existe para promover o bem. Existe para se opor ao mal. Essa é a razão da existência dele. Não existe para se locupletar. Não existe para fazer a sua vontade. Existe para, a serviço de Deus, fazer com que o povo tenha equilíbrio na administração da justiça. Então Paulo vai dizer, é por isso que ele carrega a espada. Você quer o elogio da autoridade? Haja bem. Se não teme, porque não é em vão que carrega a espada. Isso é quase a literalidade do texto que está em Romanos 13. Então nós temos uma obrigação a reconhecer nos nossos mandatários. Mas segundo Knox, repito pela 3ª vez, nós também temos uma obrigação diante de Deus. A quem nós vamos nos submeter? John Knox dizia, nos submetemos a Deus, e sendo necessário, até as últimas instâncias. Em 1560, ao lado de 5 irmãos protestantes, Knox escreveu a Confissão Escocesa, que só foi substituída pela de Westminster em 1647. Meus irmãos, aconteceu, a história se desenvolveu.
E no início do século XVIII, bem no princípio mesmo, a perseguição na Escócia é novamente aquecida. Eu gostaria que você, quando eu digo isso, procurasse se recordar daquilo que vimos recentemente no Apocalipse, em que a perseguição aumentava e reduzia, e foi feita uma figura com auxílio dos irmãos, como se fosse uma espiral, em que sobe, desce e avança no seu progresso histórico. Pois bem, foi assim também na Escócia e nos demais países. Acontecendo perseguição lá na Inglaterra, e na Escócia em particular, fogem para a América do Norte presbiterianos escoceses. Esses presbiterianos escoceses vão se alojar muito especialmente num estado do norte da Europa, que é a Pensilvânia. E ali é fundada a Igreja Presbiteriana da América do Norte. É dessa tradição que vem o presbiterianismo norte-americano, E dessa tradição é que vai ser formado um seminário numa cidade chamada Princeton, a Universidade de Princeton, que começa no início do século XIX já, ao redor de 1810, o seu curso teológico. Um curso teológico que é conforme, tive que fazer um longo salto aqui por conta do tempo, conforme a Confissão de Fé de Westminster, e espero numa outra oportunidade tratar com vocês, desenvolvida no meio do século XVII, em 1640, no correr daquela década, e que firmava os conceitos reformados tanto do continente quanto das Ilhas Britânicas, até então, daqueles quase 150 anos de história da Reforma. A Confissão de Fé de Westminster e outros documentos, como o Catecismo Maior e o Menor, foram tomados como seus documentos confessionais pela Igreja norte-americana, presbiteriana, lá fundada na Pensilvânia. E esses documentos foram adotados no seminário da Universidade de Princeton. Fizemos juntos essa linha, esse caminho secular, século XVI, XVII, XVIII, agora XIX. Passados cerca de 30 anos em Princeton, levanta-se um professor que foi influente, doutor em teologia sistemática. E hoje ainda é recomendável a leitura da sua teologia sistemática. Charles Hodge. Existe publicado em português pela editora Agnus a sua teologia sistemática. Uma coisa fabulosa, de um conhecimento de uma amplitude cultural, só vendo para você poder compreender o que eu estou querendo dizer. Num compêndio, num livro de quase 2.000 páginas. Charles Hodge faz uma pregação em 1855. Acho que eu coloquei isso no boletim da manhã de hoje. Primeiro parágrafo que você tem aí. Ele faz a pregação baseada no texto, ou em textos, incluído o texto de Romanos 10, 14. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? E afirmando então que nós não podemos atribuir ao Espírito Santo a conversão daqueles que não ouviram o Evangelho. É preciso ir pregar. Simonton escuta essa pregação. E diz, se tantos querem ficar, eu vou. E veio em 1559 e chegou aqui no Brasil, na Baía da Guanabara, Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1859. E começa a anunciar o Evangelho. Da maneira que ele entendeu melhor, e espero tocar nisso mais tarde, na introdução da pregação no culto noturno. Na introdução apenas. E então, irmãos, o que nós passamos a ter no Brasil, e isto é importante que você observe, com a chegada de Simonton, é algo similar ao que aconteceu na Escócia. A resistência do catolicismo romano contra a pregação do Evangelho, contra a pregação da justificação por meio da fé em Cristo Jesus. A pregação reformada.
a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, Constituição Imperial, proibia algo chamado de proselitismo. Os ministros que vinham do exterior poderiam pregar a palavra apenas para os seus nacionais que tinham imigrado para cá. Então a pregação de um americano seria para quem? Para americano. Simonton rompe e enfrenta a oposição. Bem, isso é uma história para outro momento. Assim, a igreja presbiteriana começa a ser formada entre nós. Assim chegamos até aqui. Com convicções escriturais, com gente vultosa na teologia, discutindo a palavra, tomando posições diferentes, mas assumindo isso diante do Senhor, diante da sociedade, corajosamente. Chegamos até aqui, irmãos. Eu não vou ter tempo de ler toda a projeção. Esse aqui, meus queridos, essa é uma fotografia de um monumento a John Knox. Reparem, por favor, os barbudos, que ninguém aqui tem uma barba dessa. Isso é uma barba. Dá para fazer tranças e chegar ao umbigo. Brincadeirinha. E ele falava coisas como essas aqui, não sei se você consegue ler. Ter apenas um Deus, adorá-lo e honrá-lo, buscá-lo diante dos nossos problemas, reverenciar o seu santo nome, ouvir a sua palavra e crer nela, compartilhar em seus santos sacramentos. Uma escola em cada paróquia, um colégio em cada povoado, uma universidade em cada cidade, com regular e organizada provisão para os pobres. Knox concordava com Calvino. Universidade em Genebra, universidades na Escócia. Cada igreja, uma escola. E ali em vermelho, eu jamais temi o diabo, mas tremo a cada vez que vou ao púlpito. Pregar a palavra de Deus é um peso excessivo. Só pela graça podemos fazê-lo. E temos que fazê-lo com fidelidade. Essa noção de Knox